Existe uma mentira que contaram para a mulher depois dos 40, que ela precisa pegar leve. Mas será que pegar leve é o que realmente o nosso corpo precisa no climatério? Hoje estamos dando início ao podcast Pod Pausa, né? Um podcast voltado para a mulher 40 mais. E hoje eu dou início a esse podcast com o Cleibson, um personal voltado para a mulher 30 mais. Seja bem-vindo, Cleibson. Muito obrigado, Cris. É um prazer estar com vocês aqui, tá? Pode pausa. Pode pausa. Cleibson, me diga, quem é você? Cleibson é um profissional de educação física, mas antes de ser profissional de educação física, é pai, é esposo, é filho, é pai de 4 meninos, de 4 lindos filhos. São 3 meninos, uma menina, e tem uma esposa que ama muito, que é a dona Mônica. Então, esse é o Cleibson que você agora vai entrevistar. Muito bem. Então, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o poder da musculação para a mulher 30 mais, né? 30 mais, 40 mais, 50 mais e aí vai. Cleibson, eu queria que você me contasse qual é o público hoje que você mais trabalha, voltado em relação à saúde da mulher, né? Então, Cris, o público que eu mais trabalho é realmente as mulheres de 30 mais. Quando a gente fala 30 mais, é as mulheres que se estendem, seja 30, 35, tá? Não impedindo de voltar também para as meninas menos de 30. Mas hoje o público mais direcionado que eu estou direcionando justamente é esse público, de 30 mais, tá? E como o público de 30 mais, a gente tem que ter certos cuidados, né, que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Certo. Então, o nosso episódio hoje é: depois dos 40, pegar leve ou ficar mais forte? O que é que você me traz? Ficar mais forte. Não tem como pegar leve. Quanto mais a gente trabalhar a força, melhor para a mulher. E esse trabalhar força seria o quê, Cleibson? Trabalhar a força, a gente acaba tendo um pouco de medo quando fala força, né? A gente só pensa na carga, naquele trabalho de muita carga. Não. Mas o trabalhar força na musculação é justamente trabalhar essa vertente, trabalhando nas ações que você precisa. Seja no trabalho de musculação, realmente em algum trabalho de máquina, seja a sua funcionalidade, mas o que a gente precisa fazer é trabalhar essa sua função, que justamente é o que você precisa no seu corpo, seu metabolismo está precisando muito, que é trabalhar a sua força muscular. Entendi. Em relação às mudanças, né? Eu lembro que o Cleibson ele já foi meu personal, né? Já tive o prazer, né, de ter o Cleibson como meu personal por muitos anos. E aí, o seu público sempre foi muito diferenciado. Eu lembro que tinha as meninas mais jovens, as de 20, né? 20, Sim. 25, 30. Tinha também um público com a idade acima de 50 anos, que eu lembro de algumas clientes suas. Sim. Então, quando você coloca, né, não comparando, mas uma mulher de 20, 30 anos e uma mulher de 40, 50 anos, o que é que muda nesse treino dela? Muda tudo, Cris. Muda tudo. A gente trabalha com 2 metabolismos totalmente diferentes. 2 ações diferentes, né? A mulher de 20, 25, ela tem um estilo, seja de articular, seja muscular, seja metabólico. Ela está numa fase diferente, hormonal. Já a mulher de 40 acima, ela já está em outra fase. Qual seria essa fase? É uma fase que a gente já conhece. Vem a questão também da menopausa, vem a questão já do climatério. Então, assim, a linha hormonal dessas mulheres é totalmente diferente, né? Então, o treino são 2 treinos diferentes para cada uma. Então, você tem que ter sempre aquele cuidado. Qual o cuidado que eu vou ter e qual a periodização que eu vou fazer para trabalhar realmente a 40 mais, os 30 mais, né? Que as ações da menopausa, o que é que eu vou fazer com ela, o que é que aquelas pessoas vão fazer, até porque essas pessoas já estão mais maduras, no sentido, muitas vezes você não tem a questão do filho, mas muitos já têm filhos, muitos já querem outra estrutura muscular, já tem uma percepção diferente. Muitas vezes aquela pessoa mais nova ainda não passou por certas experiências, então até o corpo daquela pessoa é diferente, né? O estilo, o amadurecimento é diferente. Então, assim, são 2 treinos diferentes, totalmente diferentes, principalmente buscando a linha hormonal, como está daquela pessoa. Exatamente. Uma das reclamações que eu percebo assim das pacientes quando eu atendo menina, depois que eu cheguei nos 40, é tão difícil perder a gordura abdominal. Você nota isso também nas suas clientes? Sim, porque a gente acaba tendo um certo acúmulo ali na parede abdominal, até por conta disso, da aceleração do metabolismo. Então, assim,
o nosso corpo ele vai acabar ficando mais, guardando mais naquela localidade, né? Vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, mas guardando um pouquinho mais ali naquela região. Até porque a mulher, eu sempre falo isso na avaliação, existe 2 estilos, você pode avaliar a mulher de uma maneira bem figurada, né? Existe a maçã, existe uma pera. Então, assim, o homem você vê totalmente como uma maçã, toda a linha de gordura daquele homem vai estar localizada ali naquela parede abdominal, né? Naquela região da cintura. Já da mulher, você pega um pouquinho, desde o abdômen, onde se localiza um pouquinho mais da gordura, e também do quadril, onde aquela gordura vai localizar mais ali, por conta da estrutura também metabólica da mulher. Estrutural. Isso é coisa que eu falo, coisa do pai, né? O pai fez assim, que vai reclamar. A gente só precisa obedecer. Mas é isso. Então, quantas pessoas já chega até mim realmente, seja na avaliação, seja no atendimento presencial, perguntando como vai perder aquela gordurinha desejada, né? E quantos também, principalmente aquela mulher que já passou na fase do período de maternidade, né, que teve a elasticidade da sua pele, teve o seu corpo mudado ali, porque existe uma mudança total durante a gestação. Então, assim, tem que ter esse cuidado e acaba acumulando realmente um pouco mais de gordura naquela região. Uma das alterações que eu realmente percebo, né, nas mulheres que vêm buscando a consulta comigo é essa reclamação há dificuldade de tentar manter uma constância nesse treino, né, de força, principalmente quando chega nos 40 mais. Não só pela responsabilidade do dia a dia, que acaba que aumenta, mas pelo cansaço. É a mulher que ela está mais indisposta, né? Aquela mulher que vive mais cansada. Vem as alterações hormonais, como você falou. Então, tudo isso tem um impacto, né, se não for cuidado, negativo na vida dessa mulher. Só que eu recomendo muito a atividade física e eu queria saber de você, se você considera a atividade física como um remédio terapêutico para essa mulher que está começando na fase do climatério. Eu só não recomendo, como eu digo, faça logo. Procure o mais cedo possível. Por que a gente fala isso? Porque o exercício físico é muito completo, né? E quando a gente fala exercício físico, não só engloba a musculação. Eu sempre falo isso para as pessoas. O exercício físico ele está englobado em muitas atividades. A musculação é uma das atividades, né? Lógico que a musculação é importantíssima para isso. Mas a mulher que está nessa fase do climatério, ela precisa ter um trabalho diferenciado realmente no exercício físico. Ela precisa fazer com que o seu corpo realmente entenda que ela está se movimentando. As dificuldades maiores dos indivíduos, Cris, hoje, no caso da parte feminina, é justamente aquelas pessoas que não têm o hábito do treinamento. Seja o treinamento de musculação, seja uma simples caminhada, enfim, porque envolve muita coisa. Envolve o quê? Envolve o seu trabalho, envolve, como você diz, as questões da casa, muitas vezes, porque assim, a mulher é multifunções, né? Exato. A mulher é impressionante. Eu sou fã da mulher e eu sou fã da minha esposa porque é multifunções, né? A mulher é mãe, a mulher é dona de casa, a mulher trabalha e trabalha muito, a mulher ainda ajuda outras mulheres, enfim, faz tanta coisa que o corpo muitas vezes sente, né? Então, Deus deu o dom da mulher fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E o que acontece com a mulher? Se a mulher não tiver fazendo com que esse corpo que é tão acelerado, essa mente que é tão acelerada, essa mente que desgasta tanto, tem tanta coisa para fazer, se ela não manter um controle, principalmente hormonal, que o exercício físico vai ajudar bastante isso, ela acaba o quê? Ficando mais cansada, ficando mais indisposta, ficando com raciocínio mais lento. Então, o exercício físico vai fazer com que você aumente mais o seu raciocínio, você aumente mais suas questões hormonais para melhor e não para pior. Você trabalhe bem o seu sono. O exercício físico vai direcionar mais a tua musculatura e vai dar uma estrutura melhor para você daquilo que você precisa realmente. Treinar pesado depois dos 40 é perigoso ou necessário? Treinar pesado depois de 40 é fundamental, né? O que acontece com o treinar pesado? Como eu falei no início, as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Lógico que aquela pessoa de 20 anos, 25 anos, aquela mulher que tem essa idade até os 30, ela tem um tipo de treinamento.
Aquela pessoa que tem 30 anos, que tem 35, que tem 40, 45, em 50 anos, ela tem outro tipo de treinamento. Porque eu falo que cada indivíduo tem a sua individualidade e tem suas capacidades motoras diferentes. Não é à toa que a gente precisa, nossa digital é totalmente diferente. Exato. Né? Então, tudo é diferente. Então, assim, o exercício físico não é igual para ninguém. Pode ser que você faça a mesma máquina, mas não é igual a intensidade. É diferente. A cadência, a intensidade. Exatamente. Né? Tudo tem isso. Né? Então, o pegar pesado é você realmente direcionar da melhor forma. Como eu vou pegar pesado com uma pessoa, por exemplo, que era sedentária e passou a querer fazer exercício físico? Tenho 40 anos, Cleibson. Eu nunca fiz atividade física. O máximo que eu fiz foi fazer uma caminhada. Como eu devo fazer para ter o meu treinamento? Eu não senti tanto, porque eu tenho medo disso, disso e disso. Uhum. E até por conta das lesões também que podem acontecer. Exatamente, é o que acontece. Né? Então, assim, o treino daquela pessoa é totalmente diferente. Não é porque vai ser moleza. Primeiro, primeiro eu preciso ensinar ela a treinar. Ver a mecânica, tudo isso. Depois a gente vai botando outras capacidades. Aí já tem aquela pessoa que já treina, já tem aquela pessoa que é um indivíduo treinado, é um indivíduo que já treina há anos, porém chegou naquela fase mais difícil da questão do climatério. Não está entendendo a questão hormonal, o corpo não está evoluindo como ela queria, ela está ficando naquela tensão, ela não sabe por que não está emagrecendo, ela não sabe também por que está engordando tanto, por que está desejando tudo isso, por que esse calor está tão grande. Então, assim, como é que eu posso fazer o exercício ajudar essa pessoa? Então, a gente vai trabalhar muito a oxigenação, não somente a força. Então, é outro estilo de treino. Era justamente isso que eu ia perguntar em relação ao HIIT. Né? O HIIT é uma modalidade também que faz parte do treino, Sim. onde muita mulher utiliza, né? E eu vejo que muito personal utiliza também, justamente para a mulher voltada no climatério, justamente por conta dessa questão da oxigenação. Como é que é feito esse HIIT numa mulher depois dos 40 anos? É o mesmo HIIT que é feito para uma mulher de 20 anos, por exemplo? Não. Não posso dizer assim não, porque tudo depende daquela pessoa. Se aquela pessoa é acostumada, se a pessoa é acostumada ou não fazer esse tipo de exercício, né? Esse tipo de exercício realmente que é o intervalado, que a gente chama, que o HIIT é uma questão mais intensa, né? Então, assim, o HIIT, ele é muito importante para as pessoas que estão no climatério, para quê? Para que possa acelerar mais o metabolismo. Por quê? Por que, Cleibson, acelerar mais o metabolismo? Porque o trabalho intervalado, conhecido também como HIIT, que é um trabalho que você vai manter uma intensidade alta em pouco tempo, porém, o seu metabolismo continua acelerado por um certo período de horas naquele dia, que é o que nós precisamos. Então, vamos lá. Aquela mulher que está no climatério e ela está naquela fase de não perder peso, tipo, ela não está conseguindo perder peso, por mais que ela tenha aquela alimentação saudável, ela não está conseguindo, a alimentação não está o treino não está junto com a alimentação, aí a gente entra também com um trabalho intervalado. Esse trabalho intervalado é muito importante. Agora, a gente tem que ver quem é essa mulher. Se essa mulher é treinada, se essa mulher ou ela é sedentária. Porque se for uma pessoa sedentária, não é recomendado. Se for uma pessoa que está no começo do exercício físico, tem outro tipo de estilo de treino. Agora, se essa pessoa treina, já tem tantos anos de treino, ela já fez alguns processos de trabalhos intervalados, a gente vai calcular a zona dela de batimento, né? A parte cardíaca dela, vai calcular o simples, onde ela precisa trabalhar realmente o batimento mais forte dela, onde está a zona do batimento, a média da zona. E aí, a gente calculando isso, a gente vai trabalhar o intervalado para aquela mulher dentro da zona de treinamento que ela precisa. Não é só chegar e colocar uma velocidade X e tá bom para você. Até porque a gente precisa entender o corpo. O que é o bom? Cleibson, eu faço uma velocidade no 16, uma velocidade alta. Mas o meu batimento, ele ainda não chegou naquele batimento máximo que precisa. Então, a velocidade 16 não está valendo. Que você precisa, né? vai ter que aumentar um pouquinho mais.
Vai ter pessoas que com velocidade 14 ela já vai. Então tem um HIIT de 1 minuto, tem um HIIT de 30 segundos, mas sempre fazendo com que essa oxigenação aumente, para que o metabolismo realmente continue acelerado. Uma das coisas também que a gente precisa falar na mulher 40 mais, mulher 50 mais, é a questão da osteoporose, que a gente sabe que a partir dos 50 ela começa já a aparecer e aí vem, né, as sequelas, né, para essa mulher. Você acha que o treino, né, a musculação favorece uma melhora de qualidade de vida para essa mulher com osteoporose ou osteopenia? Sim, a musculação ela vai ajudar você bastante. No trabalho, aí a gente já entra no trabalho de recuperação, seja massa óssea e da massa muscular. Quando existe uma perda dessa massa óssea, no caso que é a questão, né, da osteoporose, né? Então, essa perca dessa massa também tá perdendo ali. O que é que a musculação vai ajudar? A gente vai transferir um pouco mais da carga, do trabalho de carga totalmente para a linha da musculatura. Então, a musculatura daquela pessoa ela tem que estar mais forte. Consequentemente, ela tendo esse exercício físico específico para o que ela tem de patologia, a massa óssea dela também vai aumentar. Não tem como a pessoa que tem osteoporose dizer assim, não vou sentir mais dor. Não. Até no próprio exercício, ela vai acabar sentindo dor. Não tem como. A dor ela vai fazer parte do processo. Até porque existe uma patologia que é muito dolorosa, né? Que é a osteoporose. Então, são percas ali que a gente precisa fazer com que retardar mais ainda essa perda. Então, assim, o treinamento específico, no caso, um treino específico realmente para aquela pessoa, que aquela pessoa precisa, quais são o exercício que aquela pessoa vai precisar fazer, que tipo de intensidade ela vai colocar, qual a cadência que ela vai utilizar, e também, principalmente, como você falou, 50 anos, 50 anos, já começa a ter uma perda de massa magra, vem a sarcopenia também, né? Então, a gente precisa ver como a gente vai trabalhar com esse indivíduo e o exercício que vai fazer, entendeu? Clé, eu sou fã de atividade física. Por quê? Né, vocês me conhecem, né? Sim. Sabe a minha história. Eu Sim. tenho as minhas limitações, principalmente em relação ao joelho. E aí, eu precisei, ao longo da minha trajetória, modificar muitas vezes o meu estilo de treino, né? Com certeza. Já peguei pesado, o pesado com muita carga, já peguei pesado com HIIT quando eu podia. Hoje eu não faço corrida porque eu tenho as minhas limitações. Mas eu sou fã e indico para as minhas pacientes a atividade física, porque a gente sabe que tem estudos que comprovam, né, o benefício da atividade física não só para o corpo, mas para a melhora do sono, para a recuperação, né, desse corpo e o aumento da massa magra. O que é que você me traz assim de informação em relação à melhora do sono associado à atividade física? Olha, já tem, como você mesmo falou, existem pesquisas que comprovam. Quanto mais você treinar, quanto mais você conseguir fazer o seu corpo se movimentar, tem a sua melhora do sono. O sono vai melhorar mais. E tudo depende também de como está a tua rotina, porque o sono ele vai depender muito como está a sua rotina do seu dia, né? Mas observe bem, aquela pessoa que tem um dia totalmente estressante, muitas vezes ela não é o estresse dela particular, mas o dia dela, o estilo de vida dela, o jeito do trabalho dela é muito estressante. Não tem como aquela pessoa ela ficar bem assim, naturalmente, para vou chegar e vou dormir. Não tem como. Até porque o mundo ele nos traz muito isso, essa correria hoje, né? Então, assim, essa pessoa, por exemplo, que não fez, que é sedentária, que não tem uma atividade física, não tem um exercício físico na sua rotina, ela tem uma dificuldade maior de dormir. É muito difícil ela aprofundar o sono, né? Quando você vai olhar, muita gente, porque existe o estresse e muitas vezes uma perca hormonal daquela pessoa, porque ela não está tendo qualidade de sono. O sono dela não está tendo qualidade. Aí vem aquele indivíduo que o dia realmente foi estressante, teve as suas correrias, teve as suas preocupações no seu dia, porém, ele tem na sua rotina, ele tem um exercício físico, ele tem a sua atividade. Não importa se é uma caminhada, se é um circuito funcional, não importa se é uma musculação, mas ele tem aquele desgaste que ele tira da zona dele, ele sai completamente e diz, agora é o meu dia, é minha hora.
Então, o sono daquela pessoa melhora 100%. Ela começa a ter uma rotina melhor. Você falando isso, eu lembrando, assim, porque essa correria da vida que às vezes Uhum. nos exige tanto, né? Já aconteceu e eu já notei muito isso, de ir treinar e o telefone, o WhatsApp tá cheio de notificação Uhum. e eu tenho que responder. Aí faço uma série, aí respondo, faço uma série. É um treino triste, porque Exato. você não descansa, aquele período de descanso do treino, ele é importante, então se você faz um treino que você tem ali 30 segundos, 45, 1 minuto de descanso, você tem que cumprir aquilo para poder voltar para a série, né? Uhum. Aí eu aqui no telefone, então é um treino que você não se conecta com o treino, Exato. né? E eu já percebo que até na hora que eu vou dormir, eu ainda não estou conectada com o sono, porque eu estou conectada no trabalho. Essa desconexão do mundo, né? Para a gente poder se dedicar ali 1 hora, 40 minutos, 1 hora na atividade física é a melhor coisa que a gente pode fazer. Muitas vezes 30 minutos já resolve o problema do seu dia. É interessante. Quando a gente tira essa conexão, a gente sofre. Né? Porque hoje você precisa ter a sua semana. Não é que você vai treinar todos os dias, mas você ter aquela quantidade de dia para o seu treinamento. Uhum. Então é isso que você tem que fazer diferente. Né? Uma pessoa que treina é mais feliz? Com certeza. Não tem como não ser feliz. Eu mesmo tenho que treinar todo dia para estar sorrindo. Clé, a gente vai entrar agora num tema muito importante, Certo. o mais polêmico, mas eu acho que é o que mais a gente precisa falar hoje, que é o benefício da atividade física para a libido. A gente sabe que na mulher 40+, né, existem as alterações hormonais. E uma das sequelas e uma das coisas que acontece nessa mulher 40+, é justamente a diminuição da libido. Como é que você vê o benefício da atividade física para essa mulher que está com essas alterações, que a libido começa a diminuir? Como é que a atividade física pode ajudar? Olha, Cris, o interessante é que essa semana eu recebi uma aluna, né, no caso, vou falar assim, uma paciente, também posso falar não no sentido da avaliação de consultoria. Né? E a gente falando justamente num trabalho online, ela é de outra região, e ela falando justamente isso, que eu falei, como é que tá o seu sono, como é que tá? Eu fui perguntando, que é um dos trabalhos de anamnese que a gente faz. Uhum. E a gente tem que saber realmente como tá aquela situação. Então, essa pessoa tem 43 anos, então ela tá numa fase, como você mesmo sabe. Então, assim, ela diz, Cleibson, o meu sono tá péssimo. E a minha relação também tá muito péssima. Eu disse, e você tá muito estressada. Ela disse, Eu disse, não tem como não ficar estressado, né? Então ela Mas assim, o que acontece com o exercício físico nessa hora? A gente sabe que o exercício físico ele começa a controlar metabolicamente os seus hormônios. Né? Então, exatamente. A mulher, a partir do momento que ela começa a acelerar o seu metabolismo e ela começa a mostrar, né, que existem outros meios para que o hormônio comece a fluir novamente, ele não está indo pelo aquele meio do prazer, mas existe outro prazer, né, que a musculatura precisa ver e precisa sentir. É onde o exercício físico entra. Em que sentido? No sentido de essa mulher exercitar e aí ela começar a florir novamente os hormônios que ela precisa. Então, o exercício físico é importante por conta disso. Você percebe mudança na autoestima da mulher que treina? Com certeza. A mulher que treina, ela tem uma autoestima totalmente diferente. Lógico, nem toda hora a gente vai estar sorrindo, mas conduz de uma forma totalmente diferente. A vida dela é diferente. Ela precisa treinar e ela precisa fazer com que aquele treinamento tenha na rotina dela para que ela consiga exercer a função que ela seja de mãe, seja de dona de casa, seja de advogada, médica, qual for, para que ela consiga ter essa autoestima melhor. Eu costumo dizer assim o seguinte, né? Que você falando aí na questão da questão hormonal, um treino, quando ele é bem feito, bem executado e bem orientado, né? Uhum. Então, não é à toa que eu trouxe você aqui. Obrigado. A gente consegue direcionar Sim. muita coisa em nossa vida. Então, a atividade física, ela melhora o sono,
Sim, Se melhora o sono, vai melhorar o meu humor. sim. Se melhora o meu humor e o meu sono, vai melhorar a minha libido. E Perfeito. essas alterações hormonais, como você falou, né, hoje em dia tem muita gente que trata a mulher 40 a mais apenas com hormônio, com Uhum, reposição hormonal. Né? uhum. E a reposição hormonal ela não é indicada para todo mundo. Exato. Né? Hoje existe muitas medicações que muita gente utiliza, infelizmente de forma muito errada, e aí Sim. a gente vê a questão do Monjaro, de outras medicações também, que em alguns casos São realmente importantes. são importantes e realmente ajudam, né? Sabendo que tem que ser com prescrição e com acompanhamento profissional. Mas existem situações em que a atividade física, bem acompanhada com um personal, ela vai nos trazer benefícios até muitas vezes mais fortes e impactantes do que só o uso de uma medicação de forma errada e descontrolada. Então, eu digo isso porque eu defendo, né? Eu tô já uma personal. Claro. Eu defendo a atividade física porque eu sou uma mulher que me beneficio da atividade física, né? A gente chega na fase da TPM, a famosa TPM que toda mulher tem, e aí eu já percebi comigo que tem meses que eu não tenho TPM. Uhum. Aí meu esposo olha, Tá normal? esse mês você não teve TPM? Eu disse, não tive. Mas por quê? Porque foi um mês onde eu consegui treinar certinho, praticamente todos os dias da semana, né? Tirei um tempo para cuidar de mim, para meditar, fazer outros rituais que eu sei que me ajudam também a Sim. desacelerar, porque hoje o que mais impacta nessa nossa questão hormonal também é essa vida acelerada que a gente tem. Sim. Então, é como se a gente acordasse no automático e passasse o dia no automático, né? E dormisse no automático. Exato. Então, é aquela correria, você não desconecta, é sempre no telefone. Quando vai dormir, é pensando no que vai resolver amanhã e acaba que o sono não é bom e os hormônios ficam aquela loucura. E nem produz direito, né? E não produz direito. Então, assim, depois que você aprende a se desconectar e a se reconectar consigo, né? E colocar na sua rotina uma atividade física de forma rotineira, né? Você percebe que existe essa mudança no seu corpo. Exato. Como é o seu dia a dia, você não enquanto personal, mas enquanto seu próprio aluno? Essa sua rotina de treinos. Cris, a minha rotina de treino hoje ela tá mais exigente. Até porque o Cleison vai entrar no 40 mais, né? Muito bem. O Cleison mês que vem já faz 40. Então, assim, o Cleison mais nenhum um menino mais. Então, assim, a minha rotina de treino ele é mais exigente. Eu falo com a minha esposa, só tenha paciência porque eu preciso treinar, né? Até porque, assim, a nossa carga de trabalho, né? Desde o nosso emocional, desde tudo, exige muito, né? Então, assim, vem a questão dos filhos, vem a questão da esposa, vem a questão dos alunos, vem a questão dos alunos que estão fora, e, enfim, os presenciais, os online. Então, você tem uma sobrecarga realmente para que o seu corpo absorve muito uma sobrecarga dessa, até psicologicamente, né? Então, assim, hoje, o Cleibson, ele tem uma rotina muito boa de treino. Eu consigo hoje treinar, eu coloquei na minha rotina mais ainda o treinamento. Né? Não sou aquele cara que eu sou fissurado somente pelo corpo, o corpo tem que estar assim, não. O meu trabalho hoje, como eu sempre falo até para os meus alunos, então assim, o meu trabalho é mais a função, a minha funcionalidade. Até porque o exercício físico, quando eu olho para os meus filhos, eu falo, poxa, eu quero chegar nos 50, eu quero estar jogando bola com o Matheus, quero jogar bola com o João, com o José, eu quero correr com a Letícia, quero estar com eles bem fisicamente. Até porque o filho, ele nos dá isso, né? Exige isso de nós. Né? Quantas vezes eu tô já acordando, o Matheus acorda ainda mais cedo do que eu, ou o João chega, pai, quero brincar. Se eu não estiver disposto naquele momento, não importa, eu tenho que ir. Então, assim, o meu corpo tem que estar preparado. Né? Então, o Cleibson, com o seu próprio personal, eu faço a minha periodização, eu sigo a minha linha de planejamento de treino e trabalho muito, muito, muito. Seja a musculação, mas também a minha funcionalidade com exercícios mais funcionais, que é para o meu dia a dia. Então, eu tenho essa exigência comigo. Até porque as pessoas têm que ver eu treinando, né? Se eu não ver eu treinando, não tem como. Cleibson, eu falo muito sobre questões de pausa também, né? A mulher, ela é um ciclo. Né? Assim como a lua tem fases, né? A mulher também tem fases, tem ciclos e às vezes tem pausas, muitas vezes necessárias. Claro. Como nesse seu processo, né? Você é pai de 4 filhos, conheço a sua história, fui sua aluna na época que você casou, estive no seu casamento. E tinha cabelo. Tinha cabelo.
Da época que você tinha, inclusive tem essa foto de 2017, nossa, lá no meu feed, lá no finalzinho. Tem, sim. Durante as suas fases de vida, né? Você precisou pausar em algum momento e por quê? Sim, precisei pausar. Teve uma hora que eu precisei, principalmente o trabalho online, eu tive que pausar um pouco, estava muito sobrecarregado, né? O ano passado, entre 2024 e 2025, agora recente, eu tive que dar uma pausa realmente em tudo. Tudo que no sentido assim, não tá com tanto, não produzindo tanto como eu estava produzindo, né? Eu tive um cansaço muito grande mental, né? Que eu não falei isso para ninguém, nem meus alunos sabiam, vou estar sabendo agora. Vai estar sabendo agora. Então, eu tive uma fase muito forte mentalmente, né? Que eu precisei realmente dar uma... Então, assim, ou eu parava presencial ou parava online. E eu precisava parar um dos dois. Então, parei o online, né? Tive aquela pausa em eventos, em tudo que eu... Normalmente, você sabe que eu faço. E eu tive que pausar um pouco por esse cansaço. Realmente mental. Não era nem fisicamente, era mentalmente. Eu tive que parar um pouco, respirar um pouco, dizer, ó, aqui não dá mais, eu preciso. Porque, é como eu falo, você se sobrecarrega muito de informação, né? Exato. De pessoas, você quer estar ali ajudando aquelas pessoas ao mesmo tempo. E você muitas vezes não está tão preparado como você imaginava mentalmente que estava. Então, assim, tinha que ter uma escolha. Ou eu pausava presencialmente, ou eu pausava online. Suas alunas presenciais agradecem, que eu conheço a maioria. Conheço a maioria, mas eu acredito que as alunas online agora, nessa sua nova fase, né? Não, agora volta com tudo. Agora já está voltando, já tem alunos, já está voltando, já estão procurando novamente, e assim vai. Mas é importante você trazer isso, porque a gente acaba não falando sobre as pausas que a gente precisa dar na vida, né? E são pausas necessárias. Hoje, a saúde mental é um dos elos em que a gente precisa cuidar mais, porque sem saúde mental a gente não consegue avançar. Não consegue. E às vezes a gente se cobra tanto, né? Não, porque eu preciso ser bom aqui, ser bom nisso, dar conta disso. Mas imagine você, né? Chegou um filho novo na família, muita coisa para dar conta. E às vezes até para você se conectar com a sua família, com a sua esposa, que também precisa de você, né? Exato. Do pai presente, do esposo presente. Então, assim, eu acho super válido você trazer isso aqui, né? Para a gente entender que pausar não é frescura, né? Que pausar é totalmente necessário, e aí a gente pausa, descansa e volta com tudo, reconecta. Exatamente. Você vê que é uma coisa tão assim, eu precisava tanto, que eu até para minha esposa eu não falei tanto isso, né? Até porque ela estava passando por um momento, né, da gestação, tudo, então eu segurei o máximo. Ela disse, mas você não falou? Eu disse, não podia trazer isso para você no momento da gestação. Então eu precisei ficar um pouco só para poder realmente falar. E tipo assim, eu não deixei transparecer para as outras pessoas, realmente. Eu tive esse lado de não deixar transparecer. Mas as pessoas que normalmente, minha família, via que eu estava um pouco assim, afastado no sentido assim, de alguma coisa, né? Perceber que o Clécio não está mais fazendo isso, o que aconteceu? A Monta, não, normal, ele não quer, ele deu uma segurada, mas não. Era justamente porque eu precisava realmente dessa pausa realmente para mim. Então, quero balançar menino, quero trocar fralda, então, né? Assim, a mulher precisava mais de mim também. Então, assim, você tá ali, a gente sabe que a internet ela ajuda muito a gente. Então, assim, você tá conectado com outras pessoas de outra cidade e a gente fazia um trabalho, eu tava e faço um trabalho de excelência. Você me conhece, sabe como eu sou, me entrego realmente por inteiro ali onde eu tô. E quando naquele momento que eu precisei realmente pausar, né, dizer não dá mais. Você tem ideia, eu tava numa linha de mentoria, né? Tava numa linha de mentoria, tive que dizer, ó, não dá mais me continuar a mentoria, deixa aqui, tá por aqui. Até o mentor disse, não, Clécio, eu entendo. Né? Então, eu tava numa linha de mentoria, para você ter ideia, tava fazendo já outros projetos, mas tava com sobrecarga muito grande, né? Tive uma sobrecarga muito grande. Então, foi um ano que eu tive umas decepções também, e aí juntou tudo. E aí eu digo, como você disse, precisa de se conectar. Então, como é que eu me conecto? Né? Eu preciso voltar muitas vezes para os braços da mãe, preciso cuidar dos braços do pai, e a gente vai renovando, né, o nosso ser. Você falou aí, eu chega arrepiei, Clé, porque
Você sempre foi uma pessoa muito de Deus, Sim. né? Sempre, sempre sei um pouquinho também dessa sua história com Deus aí. E eu acredito que Ele é quem nos dá força também, né? Nesses momentos, nessas horas, para a gente poder prosseguir. Exatamente. Se não for ele, a gente não consegue. Então, é ele que nos direciona, né? Ele abre a porta e você precisa estar esperto. Então, assim, ó, vai por aqui que o caminho é esse, não segue esse aqui. Então, assim, hoje estou bem, hoje estou tranquilo, 2026 chegou com Amém. Daquele jeito que é preciso fazer novamente acontecer. Você falou da sua esposa, né? Ela teve filho recente. Sim. E aí, uma das linhas que eu trago também no meu trabalho é a fertilidade, infertilidade e a maternidade também tardia. Sim. Então, hoje a gente percebe muito que a mulher, ela deixou para gestar depois dos 40, né? Porque acabou dando prioridade ao trabalho, né? Fez as suas escolhas e a maternidade ficou não para depois, mas para o momento que para ela julgou como certo. Então, hoje, quando a gente lida com a mulher 40 a mais, gestante, né? O que é que muda em relação a esse treino? É uma mulher que vai treinar igual uma mulher 30 a mais ou não? Deixa eu fazer uma pausa aqui, que está todo mundo escutando uns sorrisos. Quem é que veio com a gente aqui, Clebson? Apresenta, chama ele. Matheus. Matheus veio aqui, veio com o papai ver o trabalho. Vem cá, papai. Vem cá, rapidinho, para aparecer. Chega. A gente, para vocês verem, né? Pai de 4. Três meninos e um menino. Mônica ficou e hoje veio quem com a gente? Matheus. Matheus. Matheus que não desgruda do pai. Tá sempre muito com o bem. pai. Né? E aí, como é seu nome? Fala aqui. Matheus. Quem é seu pai? Cleves. E sua mãe? A Mônica, tudo certo. Então, esse é o nosso convidado mirim. Vamos fazer parte agora desse episódio. Não é isso? Quer ficar aqui com a gente ou quer sentar lá? Assistir o filme lá? Quer sentar lá? Pronto, a gente já apresentou. Dê tchau ali para aquela câmera ali, dê tchau. Já apresentou quem estava trazendo os sorrisos ao fundo. Tem que sorrir devagar, viu? Ao fundo. Então, voltando, Clé, essa mulher 40 a mais, né? Gestante, que resolveu engravidar depois dos 40, depois dos 42, né? É um treino que você precisa trazer algo mais diferenciado? É o mesmo treino? Tem algum cuidado específico para essa mulher? Cris, os cuidados, quando a gente fala de gestante, é fundamental, né? Até porque você sabe, quando existe a gestação pós, né? 35 anos, 40, a gente tem que ter um cuidado maior, né? Lógico que hoje com a tecnologia que mais avançada, com mais estudos, com mais... a gente vê que tem possibilidade, né, de ter mais cuidados necessários para a saúde da mulher e a saúde do bebê que está ali. Mas o treino, na verdade, é todo voltado dependendo do indivíduo. Eu digo a você que o treino para gestante, ele vai depender da gestante. Como depender da gestante? A gestante que vai fazer o treinamento, ela já é treinada? Então, volta de novo aquele assunto que a gente falou naquele início. Ela já é treinada? Ela já tem ela já estava treinando antes da gestação? Ela já tem um controle de massa muscular bom? Como é essa gestante? Então, assim, isso tudo eu tenho que saber. Se a gestante ela não é treinada, e se a gestante ela era uma pessoa sedentária, aí, na verdade, eu prefiro que ela continue sedentária. Ela continue sedentária no que seguinte, fazendo algumas coisas pequenas, uma caminhada. E, eu posso, Cleibson, ir para um pilates voltado para a gestação? Pode, porque vai ser específico para você ali. Não teria como puxar mais essa mulher porque ela não tem uma resistência. Exatamente. Então, ela vai trabalhar o pilates, por exemplo, vai trabalhar mais uma zona de quadril, né? Vai trabalhar uma força, sim, mas uma força diferenciada, como eu faço, mas ali com mais cuidado, com mais cautela, com movimentos mais respiratórios, e ali é diferente. Agora, para o treinamento físico, ou se ela não estava treinando, eu já não recomendo. Entendi. Esses são os cuidados. Se você, por exemplo, a Cris hoje está gestante. Então, como vai ser o cuidado da Cris? A Cris, ela já treina, ela tem já as suas patologias, assim, assado, mas ela é treinada. Então, ela vai existir um treino para ela bem específico por conta da gestação, mas não que vai impedir que ela se exercite. Entendeu? Se a gente for pensar numa mulher que ela ainda não é gestante,
mas que está na fase do 40 mais, tratando uma infertilidade que apareceu por ali, de repente uma endometriose, uma SOP, que são as doenças que mais acometem a mulher nessa fase. Sim. Né? A atividade física, numa forma mais intensa, ajudaria para que essa mulher ela conseguisse vencer essas doenças com mais facilidade e gestar lá na frente? Sim. O exercício físico ele vai ajuda. Tem tantas mulheres que tá com essa patologia hoje e tá dentro da academia. Né? E quantos benefícios? Exato. Quantos deixaram até de diminuir até a medicação? Isso, né? exato. Eu tenho alunas que diminuíram realmente as doses, né, de fármacos por conta do exercício físico. Então, assim, muitas coisas, quem tem, me recordo o nome, endometriose. Quem tem endometriose, todo mundo sabe as dificuldades que existem, somente para a saúde da mulher. A mulher sente muita coisa, né? Não é frescura. Isso, são dores incapacitantes. Que muitas vezes impede a mulher até de ir para um trabalho, impede a mulher de ir um treinamento, impede mesmo. Exato. Né? Então, assim, o profissional da educação física, ele tem que estar ciente como treinar essa pessoa. Né? E quantos não estão preparados ainda para a saúde da mulher? Né? Então, assim, eu sempre falo, Cris, que a mulher é uma caixinha de surpresa, né, no treinamento. Porque quantas vezes a gente estava treinando e você chegou de um jeito e não existia mais aquele treino. Eu tive que não criar, mas direcionar de outra forma o treinamento. Exato. Porque você chegou de um jeito. A minha periodização estava pronta. Você viu e diz, eita, Clécio, mas agora você não pode fazer isso. Hoje não. Quem sabe na quinta, quem sabe na sexta. Mas hoje não dá para fazer. Então, se o profissional não tiver esse olhar, né, de como direcionar a mulher, porque é muito fácil, eu digo você, muito fácil treinar homem. É muito fácil. Para a mulher parece fácil, mas não é. Eu sempre brinco com que os meus alunos é tudo PCD. Sempre tem algum problema. Quem não vai ter, né? Sempre alguém vai ter algum probleminha ali. Mas assim, eu gosto desses desafios. Porque isso me dá mais força para estudar mais, isso dá força para me entender mais a saúde da mulher, entendeu? A mulher tem muito isso. E é bom a gente saber o impacto que a gente consegue trazer para você, porque quando eu busco um personal, eu não quero buscar uma pessoa que queira me fazer crescer. O crescer que eu falo de pegar o corpo, hipertrofia, né? Não é isso. Às vezes, quando você fala, o que é que a gente busca? Qualidade de vida. Sim. Então, eu já passei a fase de querer a hipertrofia, né? De ter a minha melhor fase de corpo, e foi lá para os meus 35, então aquele corpo lindo, esbelto, maravilhoso. Que ainda continua lindo, muito obrigada. Tá? Hoje eu estou na fase de qualidade de vida, né? Porque eu tenho as minhas limitações. Então, quando eu busco alguém para fazer o meu treino, para me acompanhar, é alguém que tenha experiência no joelho, alguém que tenha experiência na coluna. Eita, eu estou aqui com encurtamento de quadril. Então, a maioria das pessoas, hoje, ela traz alguma patologia que às vezes não é nem uma patologia diagnosticada, mas é algo que a gente acaba desenvolvendo, por quê? Por conta do trabalho. Exatamente. É aquela mulher que passa muito tempo sentada trabalhando, ou aquela mulher que passa muito tempo em pé trabalhando, que às vezes a postura, né? Ontem eu estava nas minhas questões de doutorado e aí eu precisei fazer coleta de sangue. Sim. Então, como não é a minha prática, eu não tenho prática de laboratório de estar coletando sangue, Sim. porque eu não faço isso todos os dias. Mas ontem eu precisei fazer. Então, eu coletei sangue de 6 mulheres e eu saí quebrada. Nossa. Por quê? Porque a minha postura da coluna foi uma postura que eu fiquei totalmente errada, mas na hora de fazer, era o meu jeito de fazer. Diferentemente de uma pessoa que trabalha com aquilo, que vai ter que ter aquela postura para trabalhar com aquilo todos os dias. Exato. Então, essa questão do trabalho acaba influenciando no que a gente vai apresentar. Claro. Né? Hoje a coluna está doendo. Eita, mas agora é o joelho que está doendo. É o ombro. É o ombro está doendo. Eu estou treinando agora lá na MD, como você sabe, com os meninos, e aí eu sou a mulher com dor. Com dor. Onde é a dor hoje? Olha, o jeito que eles tratam comigo. Onde é que é a dor hoje? Mas onde são as minhas limitações? E assim, eu tenho que agradecer a Deus todos os dias, porque mesmo com a questão dos meus joelhos, né?
a osteopatia que eu tenho, das tendinites nos 2 ombros, né? Porque não é tudo muito, né? Não baixava um, tem que ser o outro também. A família aí está aí. Isso, eu ainda consigo treinar, Exato. né? Eu ainda consigo ir para academia. E academia hoje não é luxo. Exato. Ir para academia hoje não é luxo. Não é luxo e não é estética. Eu digo que é muito qualidade de vida, Exato. né? Clé, tem uma dinâmicazinha que eu quero fazer com você para a gente finalizar, né, esse episódio que eu estou amando, que eu amei, que é a dinâmica do pode ou não pode. Pode ou não pode? Vou fazer umas perguntas e você vai dizer pode ou não pode, certo? Então, mulher 40 a mais, pode pegar pesado? Deve pegar pesado. Treinar todos os dias? Vai depender de você. Se você conseguir treinar todos os dias, melhor para você. Aí vai dar sua periodização. Pode começar musculação do 0 aos 50 anos? Claro. Deve. Pode, né? Pode. Pode ganhar massa muscular depois dos 40? Pode. É difícil? Não. Mas tem um pouquinho de trabalho. Mas pode. Mas pode, certo. Pode perder gordura abdominal depois dos 40? Claro. Pode sim. Esse eu acho que é a maior dificuldade. Mas pode perder. Pode fazer HIIT no climatério? Deve, dependendo de como você tá. E dependendo da sua idade, tudo direitinho. Pode ter melhora na libido com o treino de força? Pode ter certeza. Pode reverter perda de massa magra nessa fase? Pode. Pode transformar o corpo e a autoestima depois dos 40? Pode. Muito bem. Então, Clé, esse, né, foi o nosso episódio Pode Pausa, né? Um episódio aqui com o Cleibson. Queria muito lhe agradecer, né, pela sua disponibilidade, por estar aqui falando um pouco do seu trabalho, de tudo que você sabe sobre esse mundo, né, da atividade física, da educação física. Um mundo assim que eu sou apaixonada, não só por conta de estética, mas principalmente pela qualidade de vida, né? Queria lhe agradecer pela disponibilidade, né? E a você que está em casa, eu agradeço bastante por ter estado aqui conosco, né? Assista esse podcast, encaminhe esse podcast para outras mulheres 40 a mais, né? Que assim como nós buscamos qualidade de vida nessa fase tão importante. Muito obrigada, Cleibson. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Qualquer coisa, estou à disposição. Precisou, é só chamar. Gostei muito. Pode pausa, vai sucesso. Amém. Existe uma mentira que contaram para a mulher depois dos 40, que ela precisa pegar leve. Mas será que pegar leve é o que realmente o nosso corpo precisa? Não gostei, não. Clé, com você eu não vou ter vergonha. Tá aí. Podemos? Eita, tem que ser o do podcast, né, também. Já esqueci. É o que do podcast? Que é a frase que ele pediu para falar. Seja bem-vindos ao Pode Pausa. Não é isso? Menopausa não é fim, não é silêncio e não é pausa.